Bom é estarmos aqui. Boa noite em nome do Senhor Jesus. Nós vamos tomar a Escritura no Evangelho, melhor dizendo, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Leremos apenas 2 versículos, versos 17 e 18, para meditarmos um pouquinho em alguns parágrafos da mensagem do profeta, antes de nós irmos à mesa do Senhor. Cumprimentamos também nossos irmãos que nos assistem através da internet. Que todos sejam ajudados e abençoados pelo Senhor. Podemos ler? Aos Romanos, capítulo 14, versos 17 e 18. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Senhor Deus, bom é estarmos aqui, escondido do mundo, do ruído do mundo, assentados em lugares celestiais, para junto nós passarmos momentos pensando nas coisas que são lá de cima. O Senhor tem sido tão gracioso para conosco, então pedimos que o Senhor continue nos ajudando. Perdoa nossas falhas, nossas fraquezas e ajude-nos, ó Deus, em nossas necessidades. Fale conosco, acrescente as suas bênçãos à leitura que temos feito em sua palavra, e que a nossa meditação possa ser concebida em cada coração. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos. Eu ia cantar um corinho, mas pregando aqui na quinta-feira próxima passada, pensei assim, não vou cantar mais, né? Além de ter a voz fanhosa, ainda errando daquele jeito, né? Meu Deus. Mas a gente faz estas coisas, não é para aparecer, mas é para louvor e glória do nome do Senhor. Eu pediria ao irmão Júnior, depois, se possível, cantar esse corinho para nós. Satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto. Sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Prazer, gozo de viver, prazer, alegria e gozo de servir ao nosso Deus. É conhecido, irmão Júnior? Quiser pegar a letra aqui para meditar? Muito bem, meus amados, nós vamos simplesmente conversar um pouquinho convosco antes de nós irmos para a Santa Ceia do Senhor. Vamos simplesmente relembrar alguma coisa, algo que nós já ouvimos da parte de Deus através de seu profeta. E que isso possa nos ajudar nesse dia, nessa hora em que nós estamos vivendo, esperando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na mensagem Perdão, o nosso Elias pregando para nós, ele disse: como eu estava dizendo a um jovem ontem, numa conversa,
uma pequena entrevista. Eu disse: eu costumava passar por uma pequena nascente quando era guarda florestal em Indiana. Era sempre a fonte mais alegre que já vi na vida. Observando e vendo Deus na natureza. Essa deve ser a atitude de cada um de nós cristãos. Era sempre a fonte mais alegre que já vi na minha vida. Ótimas nascentes em Indiana, elas borbulham com aquela excelente água fria, água calcária. E certo dia me sentei junto à fonte para conversar com ela. Que gozo, né? Que prazer. A sós num lugar longe de barulho, né? Longe de qualquer ruído, de qualquer contaminação, até mesmo do ar, né? Certo dia me assentei junto à fonte para conversar com ela, do mesmo modo que suponho que Moisés teria se sentado junto à sarça ardente para falar com ela. E eu disse, perguntou, né? Nós não lemos nesses... Eu perguntei, não é? Eu disse, mas ele perguntou. Pequena nascente, o que a torna tão alegre que você está borbulhando o tempo todo? O que a faz que você borbulha o tempo todo? Se venho aqui no inverno, você está borbulhando. Se venho na primavera, outono, verão, seja quando for, você está sempre borbulhando. Quem sabe seja, talvez, porque você esteja tão alegre, de que os coelhos venham e bebam de você. Talvez seja por isso. Bem, agora, se ela pudesse falar, ela diria, ela responderia: não é isso. Eu dizia, perguntava, né? Bem, talvez porque os servos passem e bebam de você. Ela diria: não é isso. E eu dizia, agora, bem, talvez seja porque eu passe de vez em quando e beba de você. Não é isso. Fico contente de que todos venham e bebam, mas essa não é a razão porque estou borbulhando o tempo todo. Que palestra, não é? Que conversação. Bem, o que a faz borbulhar assim? O que a torna tão alegre, sempre jorrando? Meu Deus! Se pudesse falar, ela diria: não sou eu. Não sou eu. Aí faz a lembrar de Paulo: vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. Amém. Não sou eu, é algo por trás de mim, impelindo-me. É algo que vem de dentro para fora. Agora, o profeta diz: assim é com a experiência cristã.
não é algo que você esteja tentando fabricar. Meu Deus, é algo por trás. Nós diríamos, é algo por dentro, operando em você. E este algo é a vida eterna, que está impulsionando, jorrando o tempo todo. Amém. Pois estamos indo para a eternidade. Ora, nós vamos ler onde o profeta disse, você será salvo quando? Depois que morrer? Você se torna cristão depois que morrer? É agora. Você será salvo amanhã? Não, é agora. Somos cristãos, somos filhos de Deus, é agora. Somos eleitos, predestinados para o arrebatamento amanhã? Não, agora. Amém. Então é a vida eterna que está impulsionando, jorrando. Tal como ele disse, ele é Jesus. Como ele disse à mulher junto ao poço, serão fontes de água a jorrar para a vida eterna. Amém. A mulher disse para ele, você não tem corda, você não tem balde para tirar a água? É você maior que o nosso pai Jacó, que bebeu dela, e também todos os seus animais? Mas Jesus respondeu dizendo, mulher, quem beber dessa água tornará a ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. E nós bebemos desta água. Oh, amados, estava lendo São João capítulo 10, onde o Senhor Jesus disse que o ladrão não vem senão para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então esse ladrão que veio para matar, para roubar, para destruir, ele está por aí bem pertinho de cada um de nós, armando suas astutas, armando suas ciladas. Pelo menos, se ele não pode te puxar para trás, ele empurra para frente, ele tira a sua paz, ele tira o seu gozo, tira a sua alegria, ele faz até você esquecer que você é um cristão. Então, amados, aqui no livro do profeta Jeremias, ou melhor, Neemias, no versículo 10, eu vou ler essa escritura. Disse-lhes mais, ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Olha, ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviais porções para aqueles que não têm nada preparado para si. Para os mais necessitados, repartir com aqueles que não têm. Se esse mundo não ver Cristo em nós, em mim e em você, com essa revelação que Deus tem nos dado, eu pergunto, aonde eles verão Cristo? Repartir, enviar porções aos que não têm nada preparado para si. Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém. Vamos repartir esse gozo de salvação, essa alegria que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração com as pessoas com as quais nós encontramos. Elas não têm nada preparado para si, para o dia que vem. Esta é a verdade.
Aos Romanos, capítulo 14, onde nós lemos, o apóstolo São Paulo falando sobre se a comida vai escandalizar o seu irmão, você não deve fazer isso. Não deve fazer nada que escandalize o seu irmão, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é isso. Não é comida, não é bebida, não é nada que possa satisfazer essa carne, porque ela é uma coisa julgada e condenada e ela tem que ir ali. Veio do pó e ao pó vai tornar. E aqueles que forem transformados também, essa carne, esse sangue não vai herdar. Deus vai nos dar um novo corpo. Amém. Então, o que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Não esqueça disso, minha irmã. Não esqueça disso, meu irmão. É claro, nós vivemos em um corpo de carne, nós ainda vivemos nessa natureza humana, que é uma natureza contagiosa, pegajosa, mas lembre de uma coisa, que tudo aqui é passageiro, mas nós temos uma promessa de um Deus que não falha. E como temos aprendido, não importa o que Deus tenha que fazer para cumprir a sua palavra, Ele a cumprirá. Amém. Tenho medo de fazer confusão aqui. Com essas três partes, e aí está vindo a quarta, né? Está vindo a quarta, chegando aí. Olha, o profeta faz aquela pergunta aqui no parágrafo 48. Quantos aqui são cristãos nesta noite? Ele está perguntando para a igreja, para nós. Quantos aqui são cristãos nesta noite? Sabem que vocês são cristãos, que há algo em você que diz que vocês são cristãos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, ele está perguntando, né? Aonde há algo em vocês que diz que vocês são cristãos? Aí eu imagino que todos levantaram as mãos, né? O profeta diz, tudo bem, percebem. Bem, vocês deveriam ser as pessoas mais felizes do mundo. Vocês deveriam ser as pessoas mais felizes do mundo. O mundo se alegra com as coisas do mundo. Mas nós, os cristãos, deveremos nos alegrar com as coisas que são lá de cima. Pensando nas coisas que são lá de cima, na nossa nova morada, a nova cidade, a nova terra, para onde nós estamos indo. Se você tem esta segurança, glorifique a Deus. Seja feliz, seja alegre, não deixe o diabo roubar os seus privilégios. Vocês deveriam ser as pessoas mais felizes do mundo. Aí você vê nos campos de futebol, as pessoas se deleitam tanto no espírito futebolístico, né? Como é que chama aí? Espírito esportivo, que choram, que saltam, pulam de alegria e tanta coisa, né? E nós, com essa herança que nós temos, meu Deus, qualquer coisinha estamos enfunados, né? Com a cara fechada, carrancudo. É o diabo por detrás, querendo tirar os nossos privilégios. Mas não deixe o diabo roubar os seus privilégios. Não deixe o diabo roubar a sua felicidade.
Aqui na mensagem Flecha do Livramento, meu Deus, cadê? Pega para mim ali, por favor. Não, deve estar aqui sim. Mas não está, não. Deve estar em cima da mesa lá. Deixa-me ler um pouquinho ali no parágrafo. Obrigado. Parágrafo 22. Irmão Brana estava exortando esta igreja de Iaquima, não é? Então ele disse assim: eu lhes digo, não deixa o mundo entrar em vocês. Não deixa o mundo entrar em vocês. Na mensagem, porque clamas, fala, o irmão Brana diz assim, que a sua fé paralisa a glória do mundo, ou a glória do mundo vai paralisar a sua fé. Aqui ele está recomendando à igreja de Iaquima, dizendo: não deixe o mundo entrar em vocês, não deixe o mundo entrar em suas igrejas, irmãos. Orem, jejuem, até Deus descer e tomar posse. Isto é correto. Mantenham a alegria do Senhor entre os santos. Somos criadores de atmosfera. E além do mais, a ciência diz que você não pode sorrir por fora sem sorrir por dentro. E a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Aleluia. Irmão Brando diz, não tem pessoas que você gosta de estar junto com ela, conversando com ela? Aquela paz, aquele gozo, aquela alegria que ela está sentindo, ela cria uma atmosfera. E você sente bem em estar ao lado dela, falando com ela, ouvindo ela falar. Que coisa! Mantenham a alegria do Senhor entre os santos. Se mantenham em oração e vigiem cada lugarzinho. Vigiem cada lugarzinho. Ora, que coisa! Seja vigilante. Tenha discernimento. Amém. Discirna a você mesmo. Discirna o tempo, a hora em que nós estamos vivendo. Vigie em cada lugarzinho. Se Noé via um vazamento em sua arca, ora, ele colocava um pouco de betume ali. E então esta é a melhor coisa que conheço para tapar um vazamento, para deixar o mundo lá fora, é reparar o vazamento. E a melhor coisa que eu sei fazer, e há somente uma maneira de fazê-lo, esta é a oração. Como está a sua vida de oração? A oração impede o vazamento. A oração muda as coisas. Que Deus ajude a nossa fé. Amém. Que Ele nos dê a inspiração para orarmos mais. Paulo chega a dizer assim aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Nós não somos daquela igreja que para orar tem que botar um pano branco na cabeça, ou então tem que dobrar os joelhos. Não pode orar, Deus não ouve. Nossas irmãs estão totalmente, diariamente com o véu, né? Que é um sinal de poderio por causa dos anjos. E nós, os irmãos, quando Paulo diz que devemos orar sem cessar, como vamos fazer se tem que orar só ajoelhado? Não, você tem que orar e vigiar, levantando a cabeça e olhando para cima, porque a nossa redenção está próxima. Que o Senhor nos ajude, que Ele não nos deixe perdermos a nossa oportunidade, que será uma única oportunidade
e ainda será no abrir e fechar de olhos. Quem subiu, subiu. Quem não subiu vai chorar o leite derramado. Isso não pode acontecer comigo, não pode acontecer com você, porque Deus tem sido gracioso para conosco. Amém. Creia na sua eleição. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui nessa mensagem, já vamos concluir. O profeta de Deus disse assim, que o que Deus quer é um coração rendido a Ele. É um coração rendido ao poder de Deus Todo-Poderoso, porque esta é a sua vontade. Amém. Se Ele está por dentro, você tem algo para abrir a porta. Se Ele não está aí, se você não tem nada de sobrenatural, o profeta diz, você não precisa nem pensar em ir ao céu, porque a porta não se abrirá. Mas se Ele está aí, a porta vai se abrir. O que se requer é um coração rendido ao poder de Deus Todo-Poderoso, pela sua vontade. E o Espírito Santo virá como um sinal sobre essa pessoa. Amém. Esses sinais seguirão aos que crerem. Ele permanece sempre o mesmo. E ele disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Estes sinais é a manifestação do Espírito Santo de Deus, que ele aceitou o adorador. Porque o Espírito Santo é a vida que estava em Cristo, e ela vem sobre o adorador. Um sinal de como ele aceitou o seu culto, aceitou a sua adoração. Amém. Voltamos aqui na mensagem à flecha, no parágrafo 36. Vamos concluir com isso. Vou ler todo esse parágrafo. Ele diz, é tempo de competição. E você sabe que isso é verdade. É tempo de competir. Isso deveria ir para casa. Isso é correto. Ouça, isso é verdade. Agora eu vou lhe dizer, meu irmão, não me importa se meus sapatos combinam com a minha calça, se a minha calça combina com o meu paletó. Quero é que minha experiência combine com a Bíblia de Deus. Amém? Esse é o tempo apropriado. E se você deseja combinar alguma coisa, combine sua experiência com a de Paulo. Ele diz amém. É isto que precisamos hoje, é de um tempo para combinar com a fé de Paulo na Bíblia. Este é o nosso exemplo, correto? Um verdadeiro tempo para combinar. Não tente combinar com o seu vizinho, combine com alguns santos da Bíblia. E se você é santo, haja como um santo. Se vista como um santo, fale como um santo, ore como um santo, creia como um santo e seja como um santo. Viva como um santo e morra como um santo.
e vá para o céu como um santo. Amém. É só assim para chegarmos lá, porque temos que ser santo aqui, agora. Não é ser santo depois que chegarmos lá. A igreja, esta noite, ela continua a tirar a uma curta distância. A igreja atingiu uma curta distância o batismo com o Espírito Santo. Estou lendo na mensagem A Frecha do Livramento de Deus. E essa frecha é o Espírito Santo. E ele está dizendo que a igreja está atirando a uma curta distância, uma distância muito pequena, quando Deus tem uma dispensa cheinha de bênção. E nunca vai se esgotar, tal como o azeite e a farinha da viúva. Ela entrava lá e despejava aquela mercadoria para usá-los, e quando voltava na despensa, as vasilhas estavam transbordando. A igreja, nesta noite, continua a tirar a curta distância. A igreja atingiu uma curta distância, o batismo com o Espírito Santo. Ela atingiu uma curta distância da libertação do pecado. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, isso tira de você aquele velho temperamento. Ele coloca um vestido em você e faz de você uma dama. Ele fará com que você pare de fumar, de beber, de mentir, roubar e tudo mais. Irmão, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, ele te separa. Amém. Ele te liberta das coisas do mundo. Ele faz com que você ame a Deus. Ele faz você ir à igreja. Ele faz com que você o adore. Amém. Ir à igreja não contrariado, como se fosse um dever, uma obrigação, mas vai com prazer, vai com amor naquilo que está fazendo. Amém. Na mensagem Sem Dinheiro e Sem Preço, irmão Brana conta uma história, creio que verídica. Agora esqueci o nome dos personagens, mas ele disse para os seus companheiros, tinha que passar num lugar aonde havia um grupo de mulheres muito atraentes, e todos os viajantes que passavam, navegando lá nos navios, eram atraídos por elas, e paravam ali, chegavam ali e entravam na emboscada. Então ele disse para os seus companheiros, vocês me amarrem aqui no mastro do navio. Quando nós estivermos perto de passar naquele lugar. E eles o amarraram, e quando eles passaram lá, o profeta fala na mensagem que ele esfolou todo o braço, de tanto que fez força para se escapar, se soltar daquilo. Era para amarrá-lo e tampar os seus ouvidos, não é? Aí chegaram lá, ele ouviu uma música, não é? Algo muito melhor que aquilo. Aí na volta foi perguntado, ele quer que nós te amarraremos de novo lá no mastro do navio? Disse, não, agora aquilo não me incomoda mais. Eu encontrei algo muito maior que aquilo. Oh, amados, quem encontrou a vida, quer uma coisa maior que a vida? Tem alguma coisa maior que a vida? Só a graça de Deus que nos deu a vida. Amém. Não é isso, irmão Dionísio? Deixa ela vir. Não tem problema não. Quando ela estiver subindo pelas mangas da camisa, tem problema. Podemos dizer como Paulo, morte, onde está o teu agrilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Senhor Deus, ajude-nos, ó Pai, viver a nossa vida cristã,
agora aqui na terra, enquanto passamos os nossos dias aqui, porque somos salvos, somos herdeiros dos céus e da terra. Ó Deus, o Senhor tem nos prometido vida eterna em Cristo Jesus. E Ele já venceu a morte, Ele venceu a sepultura, Ele venceu o inferno. E Ele disse: assim como eu vivo, vós também vivereis. Ajuda a nossa fé, Senhor, e soça a nossa coragem. Eu creio que a alegria manda até mesmo as enfermidades ir embora. Tire de nós, ó Pai, tudo aquilo que não provém de Ti. Te pedimos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém.